Estreou no último dia 10 de novembro no Teatro Renault o musical Anastácia, adaptação brasileira do famoso musical da Broadway, baseado na animação lançada em 1997. E após eu conferir trechos exclusivos e a coletiva de imprensa com a equipe e elenco, entrevistei individualmente o elenco principal dessa nova adaptação, onde cada um falou sobre seus personagens e também sobre suas interpretações nessa nova obra que chega em São Paulo. Como é pra você interpretar essa personagem histórica que, mesmo sendo uma obra de ficção, já que a verdadeira Anastácia teve um destino trágico, diferente dessa história, que dá um final mais belo para essa princesa que partiu tão jovem? É muito mágico, mas também trágico, porque a história real foi trágica. Mas aqui na peça a gente tem essa magia, né? Tem esse encantamento, essa coisa que ela sobreviveu e que ela ficou com o amor da vida e que ela achou a família. Então é muito legal, assim, eu me sinto bem... É uma responsabilidade muito grande, eu acho. Bom, você chegou a fazer um trabalho mais a fundo sobre a Anastácia Romanoff, principalmente sobre o período da Revolução Industrial? Eu comecei a assistir um documentário no Netflix que é sobre todo esse momento da família, da morte da família, né, dos últimos czares, de todo esse processo. Tem até um pouco ficção também, porque conta também a história de outras mulheres que se passaram por Anastácia, né, que se falaram, eu sou Anastácia. Então assisti esse documentário, fui pesquisar na internet, fui ler sobre, porque é importante, né, por ela ter existido, é bom a gente ter essa noção de saber o que estava acontecendo no momento, na época histórica. Então eu dei uma pesquisada. Para finalizar, a peça tem como base a animação clássica de 97. Mesmo sendo mídias diferentes, você chegou a usar algo daquela obra para incorporar de alguma forma a sua versão da Anastácia? Eu assisti o filme uma vez só, porque eu não queria pegar a letra, a versão em português. Sim. Porque como é diferente do musical, eu falei, gente, eu vou me confundir toda se eu começar a assistir e decorar a letra. Então eu assisti uma vez, pra ter uma noção, né, entender a história, conhecer a princesa. A princesa eu já conhecia, mas não a fundo. Mas assim, eu acho que a animação, ela traz um jeito mais moleque, né, um jeito moleca da princesa, da Anya. Então acho que talvez esse lado mais divertida e não princesa, né? Uma coisa mais humana mesmo. Eu gostaria também que falasse um pouco do seu personagem, que a gente já conhece um pouco ele da animação do 97, que é o par romântico da Anastácia, mas o que esperar do Dmitri nessa adaptação teatral? Bom, o Dmitri no teatro ele é bem parecido com o Dmitri do musical. Ele começa como um batedor de carteira que vê na Anya a oportunidade de mudar de vida, né? De ganhar uma bolada ali e talvez mudar essa vida dele, que foi muito triste e muito difícil. E acaba, nesse meio do caminho, se apaixonando por ela e abrindo mão disso para que ela possa viver a felicidade dela. Eu tento trazer uma humanidade para o Dmitri, né? Não deixar ele nesse lugar de príncipe. Afinal de contas, esse não é o background dele, não é a história dele. Ele nunca esteve na corte, ele sempre esteve na rua. E eu acho que é difícil dar esse distanciamento de um príncipe para um batedor de carteira, e é isso que eu tento trazer. Essa dificuldade, esse aterramento de uma pessoa que cresceu nas ruas. Bom, apesar como base esse musical tem na animação, você chegou a pegar um pouco mais do seu personagem em outras obras da Anastácia, mesmo sendo um personagem criado para aquela animação. Você chegou a pesquisar mais também sobre a própria Revolução Industrial, que não foi um período bem de trevas para a Rússia? Sim, eu acho que todos nós do elenco buscamos fazer, né, um estudo da história da Rússia, entender esse momento. E para o Dmitri especificamente, ele é um coitado que fica no meio dos dois lados. Ele não gosta nem da Revolução, nem dos czares, né? Dos czares, porque ele sempre teve na pior, independente do governo que tivesse. Então ele é a pessoa que está no meio, está sem opção de nada e só quer mudar a vida dele. Então, para mim foi muito importante ver
essa parte histórica para entender como ele se sentia em relação às duas partes. Como é para você fazer parte dessa obra aclamada pela Broadway e também pelo cinema também, já que esse musical é baseado também na animação 97? Bom, eu sou apaixonado pelo desenho, já era louco e tive a oportunidade de assistir o musical na Broadway. E quando eu assisti, eu falei, cara, se eu fizesse esse musical, eu queria fazer o Vlad. E aqui estou fazendo esse personagem que é muito divertido, numa produção incrível. Se vocês não conhecem o musical Anastasia, se vocês só conhecem o filme, venham conhecer. Eu tenho certeza que vocês vão ficar apaixonados, encantados com os cenários, os figurinos, a produção, as músicas, a orquestra, enfim. Uma história maravilhosa que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar, assim como eu também me apaixonei. Bom, o que mais te encantou também a fazer parte desse musical? O que da história da Anastasia mais chama a sua atenção perto do que... Ou melhor, a ponto de querer fazer parte dessa obra encantadora? Bom, acho que o fato de ser uma produção fidedigna da Broadway, isso encanta a gente, né? Porque afinal de contas a gente sabe que foi feito com muito trabalho fora do Brasil e a gente sabe que essa mesma qualidade chega aqui. Eu já tive a oportunidade de fazer outro musical assim também, que foi o Miss Saigon, que sofreu adaptações na turnê, mas o Anastasia, as adaptações são pouquíssimas, é praticamente tudo igual ao da Broadway, mas com o nosso jeitinho brasileiro, com essa energia que o brasileiro tem, e eu acho que esse é o grande diferencial. E para mim, eu acho que o fato de eu querer voltar para o teatro numa história como essa é justamente o que ela diz, é a grande procura por quem nós somos. E isso todo mundo tá. A gente, foi dito aqui na coletiva, né? Todo mundo quer se encontrar. E uma história como essa, num momento, depois de viver tantas coisas na minha vida, poder se encontrar através de uma história dessa é especial. Bom, para finalizar, diferente dos intérpretes da Broadway e até mesmo do Vlad da animação 97, o que o público pode esperar do Vlad de Thiago Abravanel? Olha, um Vlad, acredito que um pouco mais pesado que os outros, mas que tá correndo, que tá se jogando, que tá se divertindo muito, que não é que nem vocês estão vendo aqui, a caracterização muda completamente. Eu tenho cabelo, gente. Tenho cabelo em cena, enfim. Mais um Vlad com um coração gigante, apesar de ser um grande malandro, mas um coração gigante e que tá muito feliz de contar essa história. Fala um pouco da sua personagem, o que esperar um pouco dessa nova personagem nesse musical famoso na Broadway e que finalmente estreou no Brasil. Bom, a minha personagem é a Condessa Lili Malevski-Malevich, ela é a dama de companhia da Imperatriz. E para o Dmitri e o Vlad chegarem na Imperatriz para falar sobre a Anastasia, tem que passar pela Lili. Ninguém consegue chegar na Imperatriz sem antes passar pela Lili. Então é super importante dentro da história. E ela tem um romance com o Vlad, então ela faz essa dupla aí com o Vlad Popov, que acaba sendo o alívio cômico da peça. Então eles são irreverentes, expansivos, engraçados, enérgicos. E o musical tá lindo, então tem drama, tem romance, tem comédia. Então vocês podem esperar de tudo, é um musical para toda a família. Bom, você disse agora há pouco que ela tem um par romântico com o Vlad, interpretado pelo Thiago Abravanel. Como é pra você contracenar com o Thiago? Como é essa química entre os dois no palco e também fora, nos bastidores? A química tá rolando, viu, gente? Olha, na amizade já rolava, mas como par romântico tá rolando muito. As pessoas estão shippando. Tá sendo lindo, é a realização de um sonho, porque nós somos amigos de muitos anos. A gente já tinha esse desejo de trabalhar junto. Então, a gente tá conseguindo realizar agora dentro do palco. Eu queria falar perguntar um pouco sobre o seu personagem, que é um personagem novo, diferente do filme 97, cujo o vilão, o antagonista era o Rasputin. Aqui, agora temos o Gleb, que poderia falar um pouco sobre ele, o que esperar sobre esse personagem? Claro.
No desenho, né, a gente tem esse Rasputin, que é um vilão, que é um personagem também histórico, e que aí no desenho ele virou um mago, ele lança uma maldição na família. Sim. Aqui a gente tem um militar bolchevique, que, então, assim, é inspirado na história da Revolução Russa. O espetáculo não segue esse caminho, mas é inspirado. E aí o Gleb, ele é um militar que viu o pai passar pelo período da destruição da família Romanov, essa mudança de regime do czarismo para o regime soviético bolchevique, e ele vive meio à sombra do pai. É um militar que está ali nesse lugar de manter a ordem da Rússia, até que ele conhece a Anastácia, sem saber que ela é a Anastácia, né, mas ela tem uma coisa. E aí tem ali uma paixão meio platônica, uma coisa de não saber exatamente o que é, e é uma busca dele. Então ele não é, eu diria que ele não é um vilão comum, ele não é um vilão, eu faço maldade, né? Ele não tem isso. Um antagonista que acaba se redimindo de uma certa forma. Exatamente, é isso, falou tudo. Ele é um antagonista e ele tem a redenção dele no final, a curva dramática dele é muito boa. E para quem está assistindo, assim, os momentos de drama da peça, do espetáculo, são basicamente todos ali comigo. Momentos dramáticos, tensos, intensos, são todos comigo. Então, é muita coisa para administrar, mas estou bem feliz, estou bem feliz. Bom, e sobre esse triângulo amoroso que na animação a gente só tinha o par romântico, a Anya e o Dmitri, mas aqui parece que vamos ter agora esse trio, esse triângulo amoroso entre ela, o Gleb e o Dmitri. O que esperar um pouco desse triângulo, esse conflito que vai ser entre a Anastácia e até o Dmitri e o Gleb? Tem uma coisa que assim, é sutil, né? O que a gente tem no espetáculo desse triângulo amoroso é sutil. A gente tem esse primeiro momento que os dois se encontram, onde muda para ele uma coisa e também para ela, e ele tem esse senso de proteção. Então tem uma cena que ela vai lá e que ele fala, era você que estava ali brincando de ser Anastácia, isso é perigoso. Ele quer defender, ele quer proteger, e tem um momento que ele realmente tem a chance de finalizar o trabalho do pai, que é quando ele acha que realmente ela é Anastácia, ele fala, vou acabar com isso, e ele escolhe outra coisa. Não vou dar o spoiler, mas ele escolhe uma outra coisa. Então ele tem a redenção dele naquele momento, mas existe esse... É legal porque a diretora mesmo falou no começo, ela falou, eu não sei, seria legal, é legal quando a plateia torce por ele, pensa, será que podia ser ele com a Anastácia ao invés do Dmitri com a Anastácia? Então isso é uma coisa que fica mais na mão da Anastácia mesmo, mas é sutil, mas existe, tá lá. Garanta já seu ingresso pelo site da Ticket for Fun e assista a Anastácia, o musical. Dia 10 de novembro, está aqui no Teatro Renault, gente. E a gente vai até dia 18 de dezembro. Então corre e vem assistir. Então não perca, gente, que esse musical promete muito.